tarde, Brasil. Hoje eu vou querer comentar com vocês o aspecto do valor do jumento pega. Às vezes algum criador, ou do Mato Grosso, ou do Pará, que está procurando animal para fazer tropa de serviço, questiona com relação ao preço do animal. Então eu sempre coloco o seguinte: às vezes você compra um jumento ruim, você tira uma tropa mediana e vende ela por preços teoricamente medíocres. O que acontece quando você trabalha com os jumentos de raça e com qualidade? Você paga hoje num jumento espetacular qualquer coisa ao redor de 20 mil reais. Com esse jumento, você tira no mínimo 20 mulas por ano. Se elas forem mulas, filhas de um bom jumento, você vai vender elas miseravelmente por R$ 1.500 cada uma. Então você está tirando 20 mulas, perfazendo um valor de 30 mil reais no primeiro ano. Esse jumento reproduz em média até os seus 25 anos de vida. Ou seja, vocês vão tirar, que reproduza só até 20. Vocês vão ter 20 vezes 20 mulas. Então nós estamos falando de 400 mulas. E nós estamos falando aí miseravelmente de um valor de 600 mil reais. Então eu pergunto, senhoras e senhores, qual é o investimento que a gente faz hoje nesse país, onde você compra um animal por 20 mil reais e faz dele uma tropa para jogar fora por 600 mil reais? Quando não, você tira uma mula por ano de patrão, uma mula espetacular, que você também vende ela miseravelmente por 10 mil reais. Ou ainda, quando você faz uma mula de pista, que você pode chegar a vender ela com valores que variam de 30 até 100 mil reais. Então, esse tipo de investimento, ele, aos meus olhos, ele é ímpar na realidade do nosso país. Aliado a isso, é sempre importante buscar o jumento de um criador que tenha o critério de, no mínimo, colocar o jumento com uma potra depois da desmama. Por quê? Porque esse jumentinho, ao ficar com essa potra, ele vai criando a libido, que é a intenção sexual com a potrinha, e vai aprendendo a achar nela uma parceira sexual. Coisa que pela natureza dele, pelo fato dele ficar mamando na mãe jumenta, ele teria a tendência de só querer cobrir jumentas depois. A partir do momento que você faz essa alteração, tira da jumenta e põe na potra, ele vai crescer com essa potra, ele vai tendo interesse sexual por essa potra, e isso gera a libido, que ele vai ter depois por toda a vida. Então, com muita facilidade, ele cobre éguas para o resto da sua vida. Alguns jumentos, depois de cobrirem as éguas, eles ainda podem cobrir jumentas, alguns cobrem sequencialmente ambas, alguns não. O critério é sempre deixar pelo menos os 2, 3 primeiros anos sem cobrir jumenta, para que ele não volte na lembrança dele da mãe dele e depois não queira as éguas de novo. Vocês tomando esse tipo de procedimento, vocês vão fazer com que ele então tenha a paixão pelas éguas. O que acontece? Existem alguns clientes que compram o jumento e depois ligam para mim e reclamam: olha, meu jumento não cobre jumenta. Então, o que eu sempre digo para o pessoal? Olha, vocês pegam uma égua qualquer, porque mesmo que você não tenha nenhuma égua na fazenda e você quer o jumento para jumenta, uma égua vagabunda se acha em qualquer lugar do Brasil por 100 ou 200 reais no máximo. Então você pega essa égua, leva ela para sua fazenda e usa ela de isca. O que é usar de isca? É levar o jumentinho ou o jumento já adulto para essa égua, ele tem a libido nessa égua e ele aprende que ele tem a ereção na égua e depois ele vai e cobre a jumenta. Todos os centros de reprodução hoje do Brasil usam manequins para fazer coleta de sêmen para congelamento ou para inseminação artificial. O que é o manequim? O animal chega a um ponto que ele está tão habituado a subir no manequim e ejacular, que ele, ao ver o manequim, ele já tem ereção, e ele sabe que ele vai ser coletado, que ele não vai cobrir nada, ele sobe no manequim e ejacula para o veterinário congelar o sêmen ou fazer a inseminação. Isso a gente chama de coleta de sêmen. Ora, muito mais prático do que isso é arrumar uma égua. Então ele tem a ereção na égua, ele sabe que ele depois vai ter que cobrir a jumenta, se ele só servir jumentas depois. Então o jumento, muitos deles chegam num ponto que eles olham a égua, têm a ereção nela e sequer eles sobem mais nela. Eles já saem da égua olhando para ela com ereção por ela e vão direto na jumenta e fazem a cópula. Isso é uma coisa bastante comum de fazer com jumento que foi criado muito com potra. Outra coisa que se faz muito para fazer o jumento ter ereção e ter a libido por éguas
É você eventualmente ter condição de fazer ele mamar na égua também. Então, às vezes, por exemplo, você tem na fazenda jumentas e éguas. Uma égua pariu, o outro morreu. Se você conseguir fazer ele parar de mamar na jumenta e conseguir colocar ele para ele mamar na égua depois que ele mamar o colostro, gente, sempre depois que mamar o colostro, aí o que vai acontecer? Ele vai crescer pensando que ele é um cavalo e vai cobrir as éguas pro resto da vida. Aí vocês vão ter dificuldade que ele cubra as jumentas. Se vocês, porventura, tiverem um jumento que foi mal criado, que foi mal iniciado, que tem problemas, um outro macete de tentar fazer é o seguinte: arrumem uma jumenta ou uma jega vagabunda, jega de porta de frigorífico também. Não tem problema. Ela só está ali para dar libido nesse jumento. Então ele olha a jumenta, ele se excita com a jumenta, você deixa ele subir e descer da jumenta, porque isso é muito natural no acasalamento do asinino. Não do cavalo. O cavalo a gente segura, espera ele ter ereção e depois autoriza a cobrição. Na jumenta é diferente. Quanto mais você deixar ele subir na jumenta, sobe e desce, brinca, morde, não sei o que, isso faz parte do acasalamento do jumento. Se você começar a tirar muito jumento de cima e não deixar ele ter esse comportamento natural dele, muitas vezes você esfria o calor dele em cobrir a égua ou a jumenta, aí tanto faz. Mas o correto é sempre deixar ele sobe e desce, porque na natureza, antes dele cobrir a jumenta, ele pratica isso muitas vezes, na natureza. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O garanhão já não é assim. Então vamos sempre permitir o jumento fazer isso. Nós aumentamos o apetite sexual dele com isso. Queremos cobrir só éguas, ele é problemático nas éguas, usa-se a jumenta de isca. Queremos cobrir só jumentas e ele não é problemático com as éguas, você usa a égua de isca. Então esse é um comportamento. Alguns jumentos, eles pelo resto da vida vão servir as duas fêmeas com o mesmo libido. A voz do jumento, ele concordou. Alguns jumentos não. Eles são tendenciosos e vão sempre querer uma coisa ou outra. Mas assim como nas centrais tem um manequim, eu volto a dizer, no meio rural a gente tem uma fêmea sempre de cada tipo. Então é usar isso como artifício e isso é quase fatal. Outra coisa que a gente tem que prestar muita atenção. O jumento é um dos animais mais cheios de mania da natureza. Eu diria que ele é pior do que o homem. Então, o que você deve fazer? Observar as características que ele procura, as coisas que ele gosta, e deixar ele fazer aquilo antes da cópula, que vai facilitando o tempo de ereção dele, vai apressando esse tempo de ereção, porque eles normalmente são mais frios que os cavalos mesmo. É raro um caso contrário. Então, por exemplo, tem jumento que gosta de dar uma mordida em alguma coisa. Tem jumento que quer chegar perto da orelha da fêmea, morder, não sei o que. Aí o ideal é você deixar ele fazer isso, mas você põe um buçá nele reforçado, como se fosse uma focinheira de cachorro, e isso vai fazer com que ele mexa, a tendência dele, aquele calor dele de machucar a fêmea, ele vai continuar tendo, só que ele não vai conseguir o êxito naquilo que ele está fazendo. Mas na cabeça dele ele está conseguindo, ele está tendo aquele momento de calor. Então deixem ele ter essa manifestação de calor. Tudo que vocês fizerem, ao contrário do que isso que eu estou comentando, esfria o jumento. Ora, quando você começa a prejudicar o libido dele, prejudicar e esfriar, aí chega uma hora que o processo todo está muito comprometido e aí começa a complicar o negócio. Outra coisa muito importante, mantenham sempre os seus reprodutores em estado nutricional adequado. Existem animais que chegam no final da estação de monta no bagaço. Isso não é bom para o animal, não é bom para a fazenda e não é bom para a vida útil do jumento também e tampouco do cavalo. O cavalo ainda é mais sensível a isso. Então sempre se preocupem com o estado nutricional do animal, das fêmeas também é óbvio, e nunca se esqueçam, o importante para as fêmeas é sempre estarem muito bem nutridas nos seus últimos 3 meses da fase de gestação, de prenhez, e nos seus 3 primeiros meses de lactação. É aí que você atinge o auge da sua produção de muares ou de equinos, e de jumentinhos também. Daí vem tamanho, caixa, força e estrutura. Boa tarde, Brasil.